Meus irmãos queridos, que maravilha estarmos aqui hoje à noite para recebermos muito mais do Senhor. Ninguém está tão cheio do Espírito Santo que não necessite de mais. Quantos aqui desejam ser cheios nesta noite, desta unção maravilhosa, essa renovação? Meus irmãos, eu vou pedir para acender as luzes, por favor. Abra a sua Bíblia, a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Abra a Bíblia ainda de pé. Meus irmãos, a palavra de Deus é uma palavra viva. E todas as vezes que a gente chega na casa do Senhor, nós devemos chegar com essa disposição que nós cantamos agora, acreditando que o sobrenatural vai acontecer. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus, a promessa de Deus não está condicionada às nossas emoções. Todos nós passamos por momentos muito bons, mas por momentos também ruins. Faz parte da nossa caminhada, faz parte da nossa trajetória, mas a promessa de Deus já foi liberada para o meu coração, para o seu coração. Buscar-me-eis, diga com o pastor, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém, irmãos? Queridos, a palavra de Deus é uma palavra viva. Eu quero ler esse texto tomando posse das ações, das operações que o Espírito Santo do Senhor, com toda certeza, já tem nos capacitado e vai nos capacitar ainda mais a realizar. Meus irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 4 a 8, diz a palavra de Deus: aonde está o nome Filipe? Pense em você. Aonde está o nome Filipe? Eu quero pensar no Francisco Carlos, eu quero pensar no pastor Antônio Carlos, que já chegou, eu quero pensar no pastor Wesley Christian, na pastora Lislane, eu quero pensar em cada um de nós, aonde está o nome Filipe, porque da mesma forma como Filipe foi capacitado pela fé, você e eu somos capacitados hoje à noite. Amém, irmãos? Amém, queridos? Então diz a palavra de Deus, versículo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 8. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Você e eu iremos pregar a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Deus, através das minhas mãos, Deus, através das suas mãos, já está e vai muito mais operar sinais, prodígios e maravilhas. Você crê nisso? Você pode repetir com o pastor? Levanta a sua mão direita e diga assim com o pastor: Deus, através das minhas mãos, já está e vai ainda mais operar sinais, prodígios e maravilhas. Olha para o texto. A palavra de Deus é uma palavra viva. Versículo 7. Os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Aonde eu chegar, aonde você chegar, nós iremos levar a alegria do Senhor. Aonde eu chegar, aonde você chegar, a tristeza vai bater em retirada. Irmãos, os demônios baterão em retirada. E a alegria do Senhor vai inundar a minha casa, a sua casa, o nosso trabalho, lá na universidade. Queridos, ninguém é cheio do Espírito Santo para permanecer lustrando o banco da igreja. Essa é a grande verdade. O nosso Deus é o Deus de projetos. O nosso Deus é um Deus de propósitos. O mundo nunca esteve tão carente de ouvir a palavra de pessoas com lábios ungidos. Porque muitos têm pregado a palavra de Deus. Mas nós precisamos desta unção poderosa. E enquanto você e eu falarmos, pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, pessoas serão transformadas. E é o que vai acontecer hoje à noite. Enquanto a palavra de Deus estiver sendo pregada,
eu serei curado. Diga com o pastor, eu serei curado. Diga com mais convicção, eu serei curado. Eu serei liberto. Eu serei transformado. Eu serei ainda mais cheio desta unção. Pastor, por que o Senhor pede para a gente repetir? Porque a palavra de Deus diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza comerá do seu fruto. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, nós não temos palavras para expressar a profunda gratidão do nosso coração. Senhor, nós não chegamos aqui hoje à noite para ter um encontro com aquilo que é natural. Nós não chegamos aqui hoje à noite para ter um encontro com aquilo que é comum, com aquilo que é ordinário. Nós queremos na nossa vida, nós não apenas queremos, nós necessitamos do incomum, do extraordinário, do sobrenatural. É sobrenatural a transformação do nosso caráter. É sobrenatural. O Senhor nos mantém de pé diante de tantas notícias ruins. É sobrenatural a gente dar continuidade à nossa caminhada, com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, mesmo tendo, humanamente falando, tantos motivos para olhar para trás, para olhar para baixo, para olhar para o lado. É sobrenatural. Nós vamos continuar, Senhor, com os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado, Pai. Ministra ao nosso coração. Felipe não está mais aqui, mas o mesmo Deus que ungiu, que capacitou, que usou a Felipe, está sendo adorado nesta noite. Da mesma forma como Felipe acreditou, eu acredito também. Nós acreditamos também. E esta é a tua vontade, Pai. Aonde nós chegarmos, a tristeza baterá em retirada e a alegria do Senhor será uma realidade. Muito obrigado. Fala conosco em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, pode se assentar. Nós estamos realmente muito felizes, muito abençoados. Apesar de tantas notícias tristes, tantas notícias que nos deixam, tem uma tendência de nos deixar alarmados. Mas, meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus, em tempos de crise, ela cresceu mais. Ela ganhou muito mais almas para o Senhor Jesus. E hoje à noite nós somos privilegiados. Nós temos alguns príncipes de Deus aqui. A minha filha, que já deve ter saído com a Sofia, né? Sofia, minha netinha, meu genro. Quero convidar o pastor Wesley aqui. O pastor Wesley tem algumas notícias muito boas para nos dar hoje à noite. Cadê a Priscila? Quero falar com a Priscila. Cadê a Priscila? Está por aqui? Priscila? Onde está a Priscila? Priscila cantou aqui para a gente. Deixa eu falar com a Priscila. Paz do Senhor, amém, irmãos? Boa noite. Então nós estamos, para quem não nos conhece, nós somos enviados para Angra dos Reis, estamos ali num grande projeto. Deus nos confiou uma grande obra ali. Estamos no projeto de construir uma igreja ali naquele lugar, naquela cidade. E Deus tem operado de forma sobrenatural. No meio de uma pandemia, Deus nos deu um local próprio, um terreno. Nós estamos ali somente com o telhado. Pastor Antônio Carlos esteve lá, pastor Francisco esteve lá. Estamos fazendo culto somente com o telhado. E Deus sabe e Ele nos usa da forma que está o local, contanto que a gente esteja cheio da presença do Espírito Santo. Amém? E o som da nossa igreja, que não tem parede, tem ido até a casa dos vizinhos e pessoas têm chegado na igreja porque os louvores estão entrando lá, a palavra está entrando lá, a oração está entrando lá. E a igreja começou a crescer de tal forma que nós não tínhamos nenhum banheiro lá. E aí a gente viu a necessidade, porque estava indo tanta gente, tanta criança, que a gente precisou construir um banheiro provisório, que o nosso desejo era construir somente o que fosse definitivo. Então nós começamos a pedir doação na igreja para a gente fazer um banheiro provisório. A gente começou a pedir tijolos. E a gente pediu por alguns cultos, só que depois a gente não pediu mais. Paramos de pedir e teve um culto. Irmãos, eu creio que quando a gente está fazendo a vontade de Deus, buscando a presença de Deus, o Espírito Santo fala por nós.
E eu tenho certeza que enquanto nós estamos aqui, o Espírito Santo está lá na sua casa, falando com aquela pessoa que não te ouve. Ele está falando lá. E chegou uma mulher de outra igreja que sempre vai visitar a nossa igreja, porque a filha dela tem amigas lá. E ela foi, e quando ela pisou na igreja, Deus falou uma palavra com ela, pastor: tijolo. Ela não entendeu, passou o culto e ela adorou. E depois da pregação ela veio conversar comigo. Que bom, pastor, que vocês estão aqui nesse local. Eu falei, nós estamos aqui, precisamos construir um banheiro. Ela, o que vocês estão precisando? Qual você acha que foi a palavra que saiu da minha boca? Tijolo. Ela falou, Deus já falou comigo, tijolo vocês já têm. E ela doou 1.000 tijolos para fazer aquele banheiro ali que a gente precisava. Irmãos, nós não podemos nos esquecer das promessas que Deus nos faz. Há cerca de 4 anos atrás, o pastor Francisco foi lá na nossa igreja ministrar o Batalha Espiritual. Eu não sei se ele vai se lembrar. Quando ele pisou na igreja, pastor, Deus mostrou para ele que a nossa igreja estava construindo sapatas. O senhor se lembra, pastor? Sapatas. Cavando sapatas. E o tempo passou, 4 anos se passaram. E a gente comprou esse terreno. E fizemos ali um estudo do solo, e eu mandei para o engenheiro falou comigo, talvez, pela instabilidade do solo desse lugar, talvez seja necessário cravar estacas aí. Eu falei, misericórdia, vai ser muito caro. Vai ser um preço absurdo, a gente não vai ter recurso para isso. E eu fiquei pensando nisso. Por isso, irmãos, é importante a gente estar do lado de pessoas que nos lembrem da promessa de Deus. E aí a minha esposa falou assim, você se lembra do que Deus mostrou para o meu pai? Que a igreja estava cavando sapatas, eu envergonhado, que tinha esquecido, é verdade. E aí um engenheiro veio depois com aquele projeto e falou, não, vai ser sapatas. Porque a diferença de preço é algo surreal. E Deus prometeu há 4 anos atrás, e agora nós estamos orando, para que não somente a promessa, mas o recurso para a promessa chegue para acontecer a obra que a gente precisa ali. E meus irmãos, eu creio que vai acontecer, amém? Então eu peço aos irmãos que continuem orando por nós, porque Deus está fazendo. No próximo domingo, dia 23, nós já vamos batizar várias pessoas que já estão chegando nesse novo local, que não tem parede, não tem banheiro, mas a presença de Deus está lá. Continue orando por nós, porque eu tenho certeza, Deus nos deu uma palavra, em Gênesis capítulo 41, versículo 32, esse sonho procede de Deus, e Deus tem pressa em fazê-lo. Então nós estamos crendo nessa palavra, ore por nós, porque nós cremos que o milagre, o sonho vem de Deus, e Deus vai nos dar todo o recurso para fazer, amém? Vamos aplaudir o Senhor? Irmãos, nessas quintas-feiras nós temos sido tremendamente abençoados, né? São 7 quintas-feiras e um domingo, para a gente concluir essa campanha, como ser cheios do Espírito Santo e assim permanecer, né? O nosso Deus não deseja apenas que sejamos batizados com o Espírito Santo, mas a vontade do Senhor é que nós sejamos cheios do Espírito Santo, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a unção do Senhor nos acompanhará, amém, irmãos? Hoje é um prazer muito grande, pastor Antônio Carlos Santos, por favor, meu pastor querido, pastor Antônio Carlos é o superintendente do distrito Rio de Janeiro, Baixada 2, responsável por mais de 70 pastores, hoje é o presente de Deus para a nossa vida. Muito obrigado, pastor, o senhor fica à vontade. Pessoal, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que é um privilégio para mim estar com vocês aqui. Eu já falava com o pastor Francisco e com os irmãos aqui na sala de missões sobre a maneira como esse altar ministrou de uma forma muito positiva na minha vida, na vida da minha família, na vida do ministério que o Senhor tem confiado a mim. A Igreja Nazareno de Grão-Pará, ela é uma extensão desse altar. Talvez você fale, pastor, Grão-Pará, onde é que é isso? É logo ali. Grão-Pará é logo ali, não é? Hoje já não é um lugar mais longe, né? Mas quando cheguei, há 25 anos atrás,
Em 96, eu falava de Grão-Pará, o pessoal falava assim, pastor, onde é que é isso? Eu dizia, logo ali. E o pessoal brincava comigo, né? Dizendo, não, é bem perto, para não dizer que é bem longe, né? Mas hoje nós temos Angra, que é mais longe, né? Nós temos uma galera que está mais distante. Mas, prazer estar com vocês aqui. Pastor Francisco, eu creio que a maioria dos pastores, que hoje são pastores titulares de uma igreja, eu não vou dizer na sua totalidade, mas na sua maioria, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que na sua maioria nós passamos pelo crivo, não é? O olhar, a orientação, o direcionamento do pastor Francisco. Nós costumamos dizer que ele é o nosso decano, não é? Então ele foi e tem sido um instrumento de Deus para a vida de muitos como eu. Eu conheci Francisco, eu era apenas um seminarista. E ele já era o pastor Francisco Carlos. Então, chego aqui com muita gratidão e com muito respeito por aqueles que dedicaram um pouco da sua vida para ministrar a vida de muitos que hoje estão em posições. E alguém disse que a maior alegria de um mestre é ver o seu discípulo chegando a lugares mais longínquos, não é verdade? Também preciso agradecer ao pastor Amadeu, nosso pastor, pela maneira linda como ele nos gerou. Pastor Amadeu, ele não é mais o superintendente, mas ele continua sendo o pastor de todos nós. Sempre que ele chega na nossa reunião de pastores, inclusive eu tenho um convite para ele ministrar na terça-feira que vem. Obrigado, filho. Terça-feira que vem nós temos a reunião de pastores na nossa igreja aqui no bairro da Luz, uma igreja que está em reforma, está ficando linda, e nós, como é aqui perto, queremos convidar o pastor para estar lá conosco, e sempre que ele chega, ele continua sendo o nosso superintendente. Pode não ser para alguns, mas para nós ele sempre será. Porque nós não seríamos o que somos hoje. A maioria de nós, falar do Rio de Janeiro, Distrito Baixada 2, Baixada 1, nós não seríamos o que somos se Deus não tivesse levantado o pastor Amadeu como um profeta. Como um profeta. Um homem que nos ensinou a amar. Posso lembrar, amar sem distinção. Posso lembrar, em um dos seus aniversários, inclusive esse mês, aniversário dele, nós fomos almoçar na Torre da Brasil, era um restaurante ali no Mercado de São Sebastião, na Avenida Brasil, e nós almoçávamos muito ali naquele restaurante, ao fim das nossas reuniões de pastores. E naquela oportunidade, naquela semana, era aniversário dele. E nós fomos almoçar lá. Muitos pastores. E o pastor Amadeu, ele tinha uma dificuldade muito grande de deixar a gente pagar a conta. Eu acho que ele é assim até hoje. E na hora de pagar a conta, nós éramos quase uns 30 pastores. Era uma festa. Ele foi buscar a carteira, e cadê a carteira? Botou a mão no bolso, coisa de pastor Amadeu. Não achou a carteira. Ele levantou e foi no carro atrás da carteira. Ele dirigiu aquela van amarelinha até a Avenida Brasil. Depois do almoço, ele foi lembrar que deixou a carteira aqui no seu escritório. Aqui. Nesse escritório aqui. Não existia aquele escritório lá ainda. Era aqui. E ele voltou e disse para o moço assim, eu esqueci a minha carteira. E nós, na hora, pastor, fique tranquilo, a gente aqui, vamos cotizar, a gente paga. De forma nenhuma. Forma nenhuma. Ninguém paga. Eu quero pagar. Vocês são meus filhos. E ele olhando para o rapaz para pegar a conta,
De repente, um moço veio de mais distante, veio se aproximando, eu acho que era o responsável, o gerente, disse: pastor Amadeu, algum problema? Rapaz, eu esqueci minha carteira, tem que pagar, esses aqui são todos meus filhos, esse aqui é meu filho. Aí começa a contar a história de cada um. Esse aqui é assim, esse aqui é assim, isso aqui vai ser uma explosão, isso aqui... Vocês devem conhecer bem o pastor de vocês, né? O nosso pastor. E quando ele acabou de falar isso, aquele homem disse assim: pastor Amadeu, deixa eu dizer algo para o senhor. E quero que todos os seus filhos ouçam o que eu quero lhe dizer. E todos nós voltamos para aquele senhor e ele disse: pastor Amadeu, homens como o senhor, entra, come, faz o que quiser e o senhor paga quando quiser pagar. Porque só a sua presença dignifica esse lugar. Irmãos, o nosso pastor. Irmãos, que orgulho saber que o nosso pastor era adjetivado como um homem de honra, um homem digno. Saímos de lá, e eu vim naquele carro com ele, amarelão, e outros pastores. Quando nós chegamos aqui perto do Banco do Brasil, uma senhora viu aquele carro parado. Tínhamos que parar em frente ao banco, eu acho que é Bradesco hoje, o Brasil. E quando parou, aquela senhora veio: pastor, irmãos, uma senhora humilde, simples. Ele parou, fechou o trânsito, arriou o vidro. Aquela senhora veio com um saquinho: pastor, eu estava indo lá na igreja para levar isso aqui para o senhor. E você percebia pelo saquinho que era alguma coisa muito simples. E ele disse assim: então a senhora faz o seguinte, a senhora vai lá para a igreja, que eu quero receber na porta da igreja. E ela veio. E ele parou aqui e ficou esperando aquela senhora, irmãos, para receber daquela senhora aquele presentinho, um abraço e orar por aquela senhora. Uma senhora humilde. Momentos assim, nós testemunhamos vários. O nosso pastor relacionando com pessoas aqui. Lembro de uma segunda-feira, uma das rádios famosas, essas rádios gospel, cristã, uma segunda-feira, chegou um convite dourado para o pastor, por uma celebração, por alguma coisa. Só que naquela segunda-feira ele dava aula da história da Igreja de Nazareno para nós no seminário. Salvo engano, ele mandou o pastor Francisco no lugar dele. Sabe o que ele disse? O Francisco pode me representar lá, mas ninguém pode dar para esses alunos aquilo que eu estou preparado para dar. Ele escolheu nos dar aula a ir num banquete de muita honra. Eu acho que o pastor Francisco foi no lugar dele, com mais um outro pastor. Então, eu pude vivenciar, eu pude ter uma escola ao longo de mais de 20 anos ao lado do pastor Amadeu. Por isso eu quero usar esse tempo primeiro para agradecer, porque muito do que sou passa pela vida do pastor Amadeu. Falar de Pentecostes. Gostaria de ler com vocês uma palavra que está em Atos dos Apóstolos. Difícil a gente falar de Pentecostes sem falar de Atos dos Apóstolos, né? Nós pensamos que o livro poderia ter outro nome. Não Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Não é verdade? Porque na verdade não eram os apóstolos, era o Espírito Santo. Não somos nós. Quem somos nós? Jesus no capítulo 15, João disse: eu sou a videira verdadeira, vós, o meu pai é agricultor, vós sois os ramos. E aquele que estiver ligado em mim, esse dá muito fruto. O que não estiver ligado, que não der fruto, corta e joga fora. Mas aquele que estiver ligado em mim, esse vai dar muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então a nossa suficiência, a nossa capacidade, ela está no
Senhor. E olha o que diz capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 1, diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse: ele e de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaureis o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Senhor, nós queremos te glorificar pela palavra lida, palavra que é viva e eficaz, palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, palavra que é a nossa arma de ataque e de defesa, palavra que é a nossa garantia, palavra que é imutável. Ó Deus, céu e terra passará, mas a tua palavra, ela permanecerá eternamente. Nós te louvamos pela leitura da tua palavra, pelas canções que foram cantadas, que nos remete à tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelo tempo lindo de canções, em que podemos aqui louvar e engrandecer o teu santo nome. Fica conosco, fala ao nosso coração, nessa noite. E, ó Deus, como já foi profetizado, nessa noite, nos encha mais e mais no poder do teu Santo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Eu creio, queridos, que se não todos, mas a maioria de nós, sabemos que Pentecostes significa o 50º dia, 50 dias após o sábado de aleluia, ou aquela semana que nós chamamos de Semana Santa. 50 dias após, então essa festa, a festa de Pentecostes, era realizada. A festa de Pentecostes, ela era também conhecida, era uma das grandes festas de Israel, conhecida como a festa da colheita, ou como a festa das primícias. Então, era uma festa que recebia multidões de vários lugares, de vários povos, como aqui em Atos fala que pelo menos 15 nações de vários lugares vieram ou estavam celebrando aquele momento de colheita. Eram os primeiros frutos, por isso também chamado de primícia, festa das primícias, como nós encontramos em Números, 4º livro da Bíblia. Então essa festa era uma festa muito esperada pelos judeus, pelo povo de Israel. Era uma festa que logo após dela vinha a festa dos tabernáculos. E cada festa dessa tinha uma ideia, tinha um motivo, tinha um porquê. Alguém disse que o nosso Senhor, ele é estrategista.
Eu creio que não foi por acaso que o Espírito Santo prometido veio sobre os apóstolos e sobre a igreja exatamente nesse momento de festa. A festa de Pentecostes, ela tinha suas razões e para nós é um marco histórico. Porém, nós podemos dizer que, além de um marco histórico, a festa de Pentecostes, ou o ocorrido nesta festa, para nós, é um divisor de águas. Para nós, cristãos, aquilo que ocorreu naqueles dias de festa, muda radicalmente a história da igreja na terra. Porque se para muitos apenas era uma festa, para nós hoje é muito mais do que isso. Para nós hoje falar de Pentecostes é falar de algumas verdades que nós não podemos dela fugir, dela nos afastar, porque elas se tornam base para a nossa fé cristã. O texto diz que o Senhor, Ele faz menção àquilo que Ele mesmo diz, que haveria de acontecer, e Ele também faz menção àquilo que João Batista diz, e nós podemos olhar para esse texto, e também lembrar que os profetas também falaram desse tempo, desse acontecimento. O profeta Joel falou sobre isso aqui. O profeta Isaías falou sobre isso aqui. Aquilo que para alguns era uma festa, se torna muito mais para nós. Por quê? Porque o Pentecostes vai falar, primeiro, da veracidade da palavra de Deus. Quando eu digo veracidade, eu estou dizendo tudo aquilo que Deus prometeu, tudo aquilo que está disposto na palavra de Deus, irá acontecer. Porque o nosso Deus, Ele vela para cumprir com a sua palavra. E aqui eu quero abrir um parênteses e dizer, sair aqui do Pentecostes e dizer para você, assim como Deus prometeu Pentecostes e se cumpriu, tudo aquilo que Ele prometeu na palavra acerca da tua vida irá se cumprir. Porque o nosso Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que Ele prometeu irá se cumprir. Por isso, quando eu penso em Pentecostes, eu me emociono, porque eu posso descansar de que tudo aquilo que a palavra de Deus diz se cumprirá. Pode demorar um dia, 2 dias, 3 dias, mas aí eu lembro de Pedro: humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Tudo que a palavra de Deus diz se cumprirá. Ah, meus irmãos, Pentecostes na prática, na vivência, já existia
na voz profética. O profeta declarou: aqui já nascia, aqui no mundo espiritual já existia, só aguardava-se o kairós de Deus. Querido, deixa eu te falar uma coisa, não se perca com o tempo. Não se perca com o tempo. O kairós de Deus, o tempo oportuno de Deus, vai chegar na sua vida. E aqui é uma palavra profética. E eu não sei qual é a área da tua vida que você tanto almeja um toque de Deus. Eu não sei qual é a área da tua vida que você diz: Senhor, mas a tua palavra diz. Sim, se ela diz, fique nela, porque ela é a tua garantia. Não saia da palavra, porque a única garantia que você tem nesse mundo é a palavra. Quando o homem falhar, quando um pastor falhar, quando a placa de igreja falhar, Deus não falhará. Você pode levantar sua mão lá em cima e dar uma glória, um aplauso a esse Deus maravilhoso. Ele não vai falhar. Pentecostes não fala apenas da descida do Espírito Santo, que vamos falar sobre isso, mas fala de uma palavra que já dizia: e acontecerá. E talvez você, quando diz isso para alguém, como alguém disse para o rei Davi, o salmista Davi no Salmo 3, como tem crescido o número dos meus adversários, Senhor. Muitos são os que se levantam contra mim, e muitos dizem: não há salvação para ele. Quando alguém disser isso para você, repreenda em nome de Jesus. Sabe o que o salmista diz? Mas o Senhor é o meu escudo. O Senhor é a minha força. O Senhor é a força da minha salvação. Eu quero dizer para você que o Pentecostes nos lembra que a palavra de Deus, ela é viva. E ela é atemporal. Ela é atemporal. Ela não fica em desuso. Ela se renova. Eu estava aqui louvando ao Senhor com o ministério e pensando naquele versículo que diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós sabemos, irmãos, que 50 dias antes a esse evento, Jesus estava sendo crucificado, irmãos. Vocês podem imaginar aquela sexta-feira? Vocês podem imaginar como foi aquele sábado? No domingo, Jesus ressuscitou. O choro deu lugar ao riso. A desesperança deu lugar à esperança. Agora, 50 dias depois, aquele povo celebrando os primeiros frutos, primeira colheita. E sabe para quem eram os primeiros frutos? Para o Senhor. Para o Senhor. A alegria voltou. E aqui é uma palavra profética para a tua vida. A alegria está aí. Deus tem um riso para você. Deus tem um riso para a tua vida. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Enquanto a irmã ministrava renovo, que eu quero renovo, eu lembrava desse texto e dizia: Senhor, que esse texto alcance corações nessa noite. Pentecostes não fala apenas da veracidade da palavra de Deus, mas Pentecostes fala também do cumprimento da promessa. Aquilo que foi profetizado, agora alcança a vida daqueles que naquele momento
seguiam ao Senhor. Os apóstolos, eles estavam reunidos à mesa, orando, em comunhão, e ali veio o poder do Espírito Santo e os envolveu. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, o teu espírito renovará, e tudo novo se fará. Aleluia, você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Queridos, o Pentecoste é mais do que uma festa, é também a prova inequívoca de que aquilo que Deus prometeu se cumpre. Por mais improvável que seja, se cumpre. Sabe por quê? Porque às vezes nós tentamos colocar o nosso Deus numa caixinha e achamos que Deus vai vir por aquele lugar, quando Ele vem por aqui. Achamos que Ele vai vir por aqui e Ele vem por ali. Porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. E nem os meus pensamentos, os vossos pensamentos. Mas Ele vem, Ele vem, Ele vem, e Ele vem, e Ele vai encontrar você. E Ele vai encontrar você, servo. Ele vai encontrar você, serva. De que maneira? Reclamando? Murmurando? Não. Na posição. Em louvor. Em adoração. Renovando esperança. Renovando. Renova. Renovo. 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 Pentecostes fala também, além da veracidade da palavra, além da promessa que se cumpre, o Pentecostes analisa isso, ouça isso. O Pentecostes é também falar, irmãos, isso para mim é muito profundo, é falar da única condição de capacitação para uma vida de renúncia, de testemunho e de cumprida de ID do Senhor. Não existe para mim uma outra forma de sermos fiéis a Deus em todo o tempo, senão se formos cheios do poder do Espírito Santo. Veja, Jesus ele disse: não se ausentem, não ausenteis de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Pedro, olha para mim. Você não vai para lugar nenhum, Pedro. Você já me negou uma vez, Pedro. Não vá, até que você seja cheio do poder do Espírito Santo. Quando Pedro nega a Jesus, vocês acham que Pedro não amava Jesus? Ou era o humano que não tinha ainda capacidade para enfrentar aquele momento? Por isso que Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas, meus irmãos, deixa eu vos dizer, nós podemos até declarar amor a Deus, mas se o Senhor diz não se ausente, é porque aqui tem uma condicional para ir. Tem uma condicional para ir. E a condicional é ser cheio do poder do Espírito Santo. E aí nós podemos lembrar que Estevão, capítulo 6 de Atos, fala sobre a vida de Estevão, que foi separado no meio da igreja como um obreiro, um diácono, para cuidar do ministério de compaixão da igreja. Preste atenção nisso. E já para aquela função, tinha que ser cheio do espírito de sabedoria. E lá estava Estevão, lá estava Filipe, Prócoro, Nicanor, estava lá. E Estevão, cheio do poder do Espírito Santo, prega a palavra. E vocês devem conhecer a história de Estevão, que, acusado,
pelos religiosos daquela época, foi levado para fora da cidade para ser apedrejado. Mas a palavra de Deus diz, meus irmãos, queridos, a palavra de Deus diz que Estevão, cheio do poder do Espírito Santo, ele agora está sendo acusado, condenado, e agora aquelas pessoas lançam sobre ele pedras e começam a apedrejar a ele. E no capítulo 7, no final, diz: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Irmãos, mas olha que coisa linda. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus à sua destra. A trindade aqui, cheio do Espírito, glória de Deus e o Senhor à sua destra, de pé à destra. O texto continua dizendo: e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, unânimes, e remeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui começa, irmãos, o mistério na vida desse homem, que se torna Paulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Vocês lembram quem fez uma oração semelhante a essa? Uma das últimas palavras de Jesus: Pai. Mas ele também disse: Pai, recebe o meu espírito. E agora nós encontramos Estevão fazendo o quê? A mesma coisa. Mas vocês lembram que uma das palavras também de Jesus é: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem? Vocês lembram disso? Será que Estevão fez a mesma coisa? Olha o que Estevão diz: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, ele adormeceu. Olha aqui para mim, meus irmãos. Você consegue entender, ou você consegue discernir o porquê que Estevão libera essa palavra contra esses homens que estão matando ele? Sabe por quê, irmãos? Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo não luta contra sangue nem carne, mas contra principados e potestades, irmãos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não paga mal por mal. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é vingativa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem a consciência, sabe de quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, irmão. Se o propósito de Estevão era aquele, se cumpriu. E só uma pessoa cheia do poder do Espírito Santo, irmãos, poderia fazer o que Estevão fez. Pai, perdoa essa gente. Pentecoste fala de veracidade da palavra. Pentecoste fala de cumprimento de promessa. Mas Pentecoste também fala de capacitação para refletirmos Jesus na terra. Meus irmãos, o mundo busca referências. Se você perguntar a uma criança que gosta de futebol, ela vai dizer: eu quero ser como jogador A, jogador B. Se você perguntar no mundo ou em qualquer lugar aí sobre música, eu quero ser A, B. Mas nós, como servos do Senhor, nós devemos saber claramente com quem queremos nos parecer. Eu quero parecer com Jesus, irmão. E deixa eu dizer algo para você. Sem o poder do Espírito Santo, eu vou falhar nessa missão.
sem o poder do Espírito Santo, nós vamos falhar na missão. Capítulo 2, dos versículos 1 ao 4 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Passou e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aquilo que Jesus disse, não se ausenteis, porque nesses dias irá acontecer, se cumpre aqui. E logo depois, o primeiro sermão de Pedro. O Pedro que nega, o Pedro que foge, agora é o Pedro que se posiciona. Qual é a diferença do Pedro aqui para o Pedro aqui? Entre o Pedro que negou e o Pedro que agora é Pedro, a grande diferença é que agora esse Pedro é cheio do poder do Espírito Santo. Meus irmãos, e agora Pedro, cheio do poder do Espírito Santo, ele ministra a palavra de Deus. 3.000 almas. No capítulo, irmãos, no capítulo 8, vocês vão ver que Pedro, no capítulo 4, ele enfrenta o Sinédrio. E diz, versículo 13, aqueles homens, no versículo 8 diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, e começa a discorrer. No versículo 13 diz: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Aqueles homens conheciam Pedro e João, pescadores, iletrados. Mas agora Pedro se levanta com autoridade junto com João e ministra a palavra de Deus. E todos aqueles homens têm que reconhecer que agora sobre Pedro e João há algo diferente. Meus irmãos, que as pessoas possam reconhecer você, não pelo título que você tem, não pela roupa que você veste, não pelo quanto você tem no seu bolso, mas que as pessoas possam conhecer você como alguém que tem a marca do Espírito Santo sobre a tua vida. Ah, meus irmãos, Pedro disse na Porta Formosa para aquele homem que era colocado naquela porta, e as pessoas entravam. Meus irmãos, fácil é dar uma esmola, mas Pedro, quando chegou ali para orar, aquele homem olhou, estendeu a mão, e Pedro disse: nós não temos ouro, não temos prata. Irmãos, deixa eu te dizer, e eu digo, irmãos, para vergonha nossa, prata e ouro é o que muitos estão buscando. Mas Pedro disse: nós não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos, nós vamos dar para vocês. Aquilo que o profeta Isaías profetizou: o Espírito, só Deus, está sobre ti, pelo que ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, curar os enfermos, dar vista aos cegos. Aquilo se cumpre. E Pedro então diz: não temos ouro, prata, mas nós temos sim Jesus. Levanta e anda. E aqueles que buscam ouro e prata, volte ao Salmo 37. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Não corra atrás dessas coisas, Deus traz para você. Vá para Deus e essas coisas Deus traz para você. Você pode aplaudir ao Senhor ou não? Busque a Deus, encontre Deus. Você vai encontrar essas coisas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Sabe o que significa testemunhas aqui no original? Mártires. Mártires significa
cheio do poder do Espírito Santo, vocês podem dizer como Paulo: estou crucificado com Cristo, logo já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Viver é Cristo, morrer é lucro. Aqui, igreja militante. Aqui, igreja triunfante. Meus irmãos queridos, receber esse poder para ser minhas testemunhas. Tem muita gente boa, gente, que chega na igreja, boas intenções, querendo servir a Deus em verdade, mas por falta da plenitude do Espírito sobre a sua vida, muitas vezes não consegue lidar com as situações externas desse mundo. Perseguição, tentações, o eu, seus próprios desejos. E muitas vezes você está na igreja, mas aquela área está sempre, se fôssemos espiritualistas, diríamos que seria um karma. Mas como nós não somos, não é karma não. São áreas que nós precisamos depositar com fé aos pés da cruz. E rogar ao Senhor, que derrama do sangue dele, que purifica nas nossas vidas, nessas áreas, que cada um de nós sabemos. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, a nossa prioridade é Deus. Quando estamos cheios do Espírito Santo, primeiro é Deus. Segundo, Deus. Terceiro, Deus. Quarto, Deus. E as outras coisas, Ele irá acrescentar. E aí eu lembro de uma orientação lá no início da minha fé cristã: Carlinhos, cuide das coisas de Deus, Deus cuidará das suas coisas. Cheio do Espírito Santo, vocês poderão cumprir o mandamento e a missão. Pastor, qual é o grande mandamento, pastor? O grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu. Deixa eu dizer algo para você aqui. Eu não quero desencorajar você, eu quero encorajar você. Mas você não tem por você a capacidade de amar ao próximo como você mesmo, sem o poder do Espírito Santo. Porque pessoas fazem mal a você, pessoas são ingratas com você, pessoas são injustas com você, pessoas traem você, pessoas causam danos a você. E se você não for cheio do Espírito Santo, você se torna uma pessoa vingativa, amargurada, você carrega fardo pesado. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, irmãos, teu coração é limpo, teu coração é puro, e você passa então a deixar tudo no controle do Eterno. E aí você então vai entender os preceitos que Paulo diz, dentre os quais: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para conosco através de Jesus Cristo. Caminhando para o fim. Tem mais 5 minutos, pastor? Vocês aguentam mais 5 minutos? Gente, só uns 3 aqui, viu? Vocês aguentam mais 5 minutos, não? Maravilha. Só no poder do Espírito Santo nós somos capazes de cumprir o primeiro mandamento e o segundo, amar a Deus e ao próximo, e cumprirmos o ID do Senhor. Não receber esse poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Querido, sem o poder do Espírito Santo, você não consegue cumprir a missão. Mas alguém disse:
Se você consegue cumprir o mandamento, se você consegue cumprir a missão, você se torna Jesus na terra. Você se torna um exemplo, um modelo, como foi Barnabé. Pastor, o que a Bíblia diz acerca de Barnabé? Rapidamente, capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Irmãos, olha que coisa linda. Versículo de número 19. Aqui em Atos 11, é o momento em que a igreja, pela primeira vez, é chamada de cristã. Ou os discípulos chamados de cristãos. Olha o que diz a palavra. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Agora, olha o que diz o versículo 24. Porque era homem bom e cheio de quê? E muita gente se uniu ao Senhor. Quem era Barnabé? Bom, cheio bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Irmãos, fala aqui de coisas que às vezes a gente dá tanto valor. Não, fala de essência. Fala do ser e não do ter. Então eu quero aqui dizer para você, uma pessoa cheia do poder do Espírito Santo, ele até almeja ter, mas a sua prioridade sempre será ser. Porque quem é, tem. Quem tem, nem sempre é. Vocês estão entendendo ou não? Então, irmãos queridos, cheio do Espírito Santo, pronto para pregar, pronto para refletir Jesus na terra, pronto para morrer se for necessário. Agora, irmãos, caminhando para o fim, uma frase que Deus colocou no meu coração. Digo eu, preste atenção no que você vai ouvir. Sem o poder do Espírito Santo, nós nos tornamos tão corruptos como aqueles que nós consideramos corruptores. Eu vou repetir. Sem o poder do Espírito Santo, nós nos tornamos iguais àqueles que nos corrompem. Em algum momento, nós vamos nos assemelhar a eles, em alguma área da vida. E aí é o diferencial de nós para eles. Eles não têm o que nós temos. Nós somos cheios do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo tem temor de Deus, irmãos. Jesus Cristo, ao dizer: não ausenteis de Jerusalém, até que a promessa se cumpra, Jesus Cristo estava declarando o valor e a importância do batismo com o Espírito Santo. Finés Bresi, o nosso pai, lá em 1895, já tem tempo. Finés Bresi, ele dizia: a vinda do Espírito Santo estabeleceu o cristianismo e continua a dar-lhe poder e eficácia. Sem o Espírito Santo, nós podemos fazer barulho, nós podemos encher a igreja com eventos,
com programas, mas com o Espírito Santo, nós refletimos Jesus. Os cegos são curados, os cegos passam a ver, os surdos passam a ouvir, os coxos andam, os sem esperança passam a ter esperança. Sabe por quê? Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela exala o poder de Deus. Eu me converti no mês de outubro de 1988. Eu tinha 22 anos de idade. Aos 15 anos, para 16, eu passei a me envolver com drogas. Com 16 para 17, eu já estava no submundo das drogas. Preste atenção nisso. Com 21 anos, meu irmão morre por causa das drogas. Meu irmão morreu com 3 tiros na cara. Meu irmão era drogado, não do tráfico, mas eu sim. Os meus heróis mataram meu irmão. A morte do meu irmão me impulsionou a buscar uma nova vida que eu não conhecia que existia. Até que alguém, mesmo sabendo que eu era do tráfico, mesmo sabendo que eu era um jovem envolvido com tantas coisas erradas, alguém me deu um emprego. Um emprego de servente de obra. Numa construção. Uma construção no lugar que tinha uma casa velha. Demoliram aquela casa. E naquela construção ia construir-se um prédio. Lá no Tauá, na Ilha do Governador. Na rua Demétrio de Toledo, 358, no bairro do Tauá. Aquela construção era a construção do templo da igreja do Nazareno no Tauá. Hoje o pastor Arnaldo é o pastor naquela igreja. E eu fui contratado para ser o servente de obra, cavar sapata, virar massa. Me envolvendo com aquelas pessoas, aqueles jovens, o pastor daquela igreja, o pastor Gilson que está na glória, e outras pessoas, eu acabei indo para a igreja. Até que num domingo eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor. Na segunda-feira que eu aceitei Jesus, eu não bebia, não fumava, não cheirava, não traficava, não prostituía. Na segunda-feira eu era uma nova pessoa. A minha vida mudou radicalmente. Naquela época eu já vivia maritalmente com a minha esposa, com a pastora Inês. Já vivíamos desde os 15 anos de idade, 2 jovens, 2 adolescentes drogados. Pastora Inês, que alguns aqui conhecem. Não está aqui comigo porque está dirigindo agora uma conferência na igreja a qual nós somos pastores. Só que eu aceitei Jesus e ela não. Ela continuou indo para o baile, ela continuou indo para o samba, ela era passista da escola de samba União da Ilha do Governador. E era para mim uma crise. Eu sofria muito porque eu ia para a igreja e ela zombava de mim. E ela dizia, não fale de igreja para mim. Não me exige ir para a igreja, porque a vida que eu vivo, você me inseriu nela. E ela continuava a beber. Ela continuava a cheirar cocaína. Ela continuava a fumar maconha. Ela continuava no samba. Ela continuava indo para o Mackenzie, para o Jequiá, para o Cocotá, para o Yacht Club. Ela continuava vivendo tudo isso. 6 meses depois, eu já não aguentava mais. E um dia de manhã, eu já na igreja, irmãos, não bebia mais, não fumava, irmãos, tudo para mim passou. Eu abri mão de tudo. Mas num domingo de manhã, vindo da escola bíblica dominical e devocional, quando eu saí, ela não tinha chegado ainda do samba, ou do baile, não lembro agora. E quando eu cheguei, ela estava na porta de casa com umas amigas e alguns amigos, que eram meus amigos também, eram os meus relacionamentos. E ela, quando eu passei, ela falou bem baixinho para eles, chegou o Santinho do Paoco. E quando eu ouvi aquela palavra, pastor Francisco Carlos,
Aquela palavra entrou como uma seta do inferno no meu coração. E meus irmãos, acreditem, eu estou no santo lugar, no santo altar de Deus. Eu, 6 meses servindo ao Senhor. Eu saí quebrando tudo dentro de casa. Para não agredi-la, eu saí quebrando os móveis de casa. Irmãos, naquele domingo de manhã, depois da escola bíblica dominical, depois de um devocional, eu comecei a xingar, eu xinguei Deus, irmão. Eu xinguei Deus, eu xinguei tudo. Irmãos, eu comecei eu virei um monstro. E agora, passa na favela, no Barbante, onde hoje é o pastor Barros. O Caco voltou. O Caco era meu nome no tráfico. O Caco voltou. E meus irmãos, a minha mão ficou ensanguentada de tanto murro que eu dei. Em tantas coisas dentro de casa. Eu fiquei igual um animal. Eu entrei para dentro do banheiro. E fiquei ali ajoelhado, sentado, me espremendo em mim mesmo, dizendo, passou aquela insanidade. E agora eu dizendo, o que eu fiz com a minha vida? 6 meses na igreja, irmãos. Deu 12:00, 1h, 2h, eu lá. E ninguém tinha coragem de vir até mim, com medo de eu fazer uma besteira. Mas quando deu, irmãos, umas 4 horas, o Espírito Santo, Deus começou a mover o meu coração. E eu lembrei uma música bem antiga. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. E sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei dos meus dilemas, e me escutou. E eu comecei a lembrar as músicas, e eu ali, irmãos, eu fui recobrando ânimo. Irmãos, e eu, do jeito que estava, me banhei, botei uma roupa, amarrotado do jeito que estava, e eu fui para onde? Para a igreja. Cabeça erguida. Lembro como se fosse hoje, irmãos. Vizinho meu aqui, seu Benedito, um assembleano, irmão, orava por mim. Ele estava na casa dele ajoelhado, orando por mim. Era parede e meia a casa dele com a minha. Favela é parede e meia, parede de um, parede de outro, né, irmão? E ele orando por mim. Quando eu passei, ele disse, isso, Jesus te ama. E quando eu cheguei na igreja, irmãos, eu me assentei. E do jeito que eu sentei, eu fiquei até terminar o culto. E terminou o culto, eu estava lá. Eu comecei a chorar. Quando cheguei na igreja, teve o culto. Acabou o culto. E eu chorava. E dizia a Deus, Deus, muda a minha vida. Muda as minhas emoções. Domine o meu temperamento. Que o fruto do Espírito dito lá em Gálatas alcance a minha vida. E eu lembro que meu pai na fé, pastor André da Silveira, pastor André, ele sentou do meu lado, no início ao fim, e botou minha cabeça no ombro dele. Meus irmãos, naquele dia eu chorei. Sabe o que era aquele choro? Era Deus lavando todo o meu ser. Quando eu saí dali, a primeira coisa que eu fiz foi, sabe o quê? Procurar a Inês. Para dizer, sabe o que para ela? Me perdoe. Ela disse, eu te perdoo. Mas eu não te amo mais, não quero mais você não. Eu falei, não tem problema, mas me perdoe. Meus irmãos, a Inês, depois daquele dia, ela continuou bebendo. Continuou indo para samba. Deixa eu falar para você. Ela podia me chamar de Santinho do Paúco 300 vezes. Porque agora não fazia nem cosquinha em mim. Cosquinha. Irmãos, cheio do Espírito Santo, essas coisas não atingem você.
cheio do Espírito Santo, irmãos, você tem capacitação, irmão. Naquele domingo à noite, Deus me encheu do Espírito Santo. Deus me deu uma capacidade, irmãos, para lidar com as coisas que me tiravam do sério. E aí eu vim entender que o fruto do Espírito estava movendo a minha vida. Porque, irmãos, paz, amor, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, está lá. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela reflete o fruto do Espírito Santo. E muitos de nós perdemos exatamente aí. Mas nessa noite, talvez haja alguém como Carlinhos, que em algumas áreas vai tão bem, de repente bateu naquela área, perde. Aí você se recompõe, aí você continua, mas chegou naquela área, você perde. Está na hora de você vencer. Está na hora de você vencer. Meus irmãos, deixa eu dizer algo para você. Sabe qual a visão que eu tenho? A visão que eu tenho é que depois daquele domingo, o inimigo tentou, e por fim ele disse, não tem mais jeito, porque agora ele está banhado no azeite, agora ele está em uma capacitação, agora ele está cheio do poder do Espírito Santo. Ah, meus irmãos, nessa noite, o poder do Altíssimo, Ele quer envolver tua vida. Ele está nesse lugar. Ah, meus irmãos, sabe o que aconteceu? 2 ou 3 semanas depois, a Inês aceitou ir uma vigília comigo. Na casa do meu pastor, que morava no apartamento, pastor Gilson. Sabe o que aconteceu naquela vigília? Ela foi toda de preto, em protesto, toda de preto. As pessoas tinham medo da Inês. Naquela vigília, Deus a alcançou. Ela mudou radicalmente. Aquela mulher que disse que não me amava mais, ela disse, agora, eu não te amo mais, não mesmo. Mas eu acho que Deus pode restaurar o nosso amor. Eu não consigo amar porque tudo que a gente viveu, mas se você crer, me ajuda a crer também. Vamos juntos, vamos reconstruir a nossa vida. Sabe o que aconteceu? Ela converteu em 89, eu em 88. Em 90, sabe o que aconteceu? Nós nos casamos. É ou não é uma maravilha? Nós nos casamos. E Deus mudou toda a nossa história. Hoje nós falamos de Pedro. Hoje nós falamos de Estevão. Hoje nós falamos de Barnabé. Mas nós poderíamos falar que ao longo de quase 50 anos, Deus tem nos dado também um homem cheio do Espírito Santo, o nosso pastor Amadeu. Às vezes nós falamos tanto dos homens da Bíblia e esquecemos dos homens de hoje. Mas amanhã e depois da manhã, as pessoas ainda vão falar desses homens. Mas será que vão também falar de você? E eu espero que falem. Eu conheci uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu conheci um casal cheio do Espírito Santo. Eu conheci um servo cheio do Espírito Santo. Eu conheci um homem. Eu espero que falem de você como alguém cheio do Espírito Santo.